Comunicação e da Cultura, que tem como tema: é possível democratizar a mídia, a cultura e a informação no Brasil? Primeiro, a gente quer agradecer à Casa de Rui Barbosa, né, ao nosso setor de políticas culturais, ao Centro de Pesquisa e Produção em Comunicação e Emergência, o EMEG, ao GT1 de Políticas de Comunicação da União Latina de Economia Política da Informação e Cultura, capítulo Brasil, o LEPIC-BR, que estão aqui realizando o evento, né? Agradecemos também a nossa equipe, as meninas que estão lá fora, vocês viram, tem a Tainá e a Cíntia, e também daqui a pouco vai estar chegando a Luana, que fazem parte do projeto que a gente desenvolve aqui na Casa de Rui, sobre economia política, da comunicação e da cultura. Queremos agradecer a todos os colegas, aos técnicos aqui da Casa Rui, que estão transmitindo esse evento, tá ao vivo pela internet. Todos já ficam sabendo, e depois estará disponível no nosso canal daqui da casa, no YouTube. Queremos também agradecer aos colegas da editoração, que estão cedendo vários livros. Na hora que for abrir para o debate, cada um de vocês vai receber um livro aqui da Casa de Rui Barbosa, dessa área, ou de comunicação, ou cultura e informação, que a gente estará doando a cada um que está aqui. E queremos também agradecer aos nossos palestrantes, César Bolanho, que está ali no canto, Marcos Dantas, aqui, vocês estão vendo os nomes, Lia Calabre e Adilson Cabral. E a todos vocês também que estão aqui conosco, participando desse 4º colóquio de Economia Política, da Comunicação e da Cultura. Bom, mas a gente sabe que a gente trouxe um tema para cá, mas será que realmente é possível democratizar a comunicação, a cultura e a informação? Por que será que nós estamos falando sobre esse tema? Já estamos no 4º colóquio, depois traremos também outros eventos para debater. Bom, a gente sabe que tanto a mídia quanto a cultura, elas estão passando por transformações no âmbito governamental, nesses recentes anos, e recolocam o desafio de reconstruir perspectivas democráticas no interesse das necessidades do povo brasileiro. Mas quais são as possibilidades para a gente enfrentar a manipulação de informações sustentada pela mídia e a transformação da cultura em negócio com a supressão de estruturas do Estado? Então, é hora de nós analisarmos e questionarmos. Para nos ajudar neste desafio, nós iniciaremos o nosso 4º colóquio de Economia Política, da Comunicação e da Cultura com o César Bolanho, que é o presidente da União Latina de Economia Política da Informação, Comunicação e da Cultura, a UELEPIC Brasil. Pedimos a todos vocês que anotem as questões, porque depois que os 4 palestrantes falarem, nós vamos abrir para os debates, ok? Inclusive, as pessoas que estão assistindo aí a transmissão ao vivo também podem mandar as suas perguntas, porque o pessoal aqui da comunicação vai trazer as questões também para a mesa responder. Bom, por favor, César Bolanho. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui, a Casa de Rui Barbosa, que eu já conheci em outros momentos. É uma instituição tão importante e está ao lado aqui de velhos companheiros nessa luta pela democratização da comunicação. Então, agradeço. E, bom, no que se refere à discussão propriamente dita, eu não sei se eu vou responder a pergunta se é possível. Eu acho que é possível, é claro que é possível. O problema é quais são os obstáculos e o que precisa ser feito e qual é vamos dizer, o tamanho do problema que tem que ser enfrentado. Porque, do meu ponto de vista, nós passamos por um período na América Latina com governos chamados progressistas, ou de esquerda, ou democráticos, populares e tal, que foi uma onda, não é, que entrou em refluxo já faz algum tempo, e talvez o problema não tivesse sido bem equacionado já desde aquele momento. Tá? Então, eu tenho um trabalho que foi produzido há pouco tempo para discutir, tentar pensar um pouco essas questões. E o que eu proponho lá é que é preciso mudar um pouco o foco da questão e pensar realmente o que é a comunicação e como nós podemos pensar a comunicação num projeto de transformação social. Tá? Acho que esse é um problema que talvez esses governos ditos de esquerda não tenham entendido bem ou tenham muito facilmente sido
sido seduzidos pelo glamour do que é a comunicação publicitária, o marketing político, etc., quando na verdade a comunicação não se reduz a isso. Tá? Então, esse vamos dizer, só para dar fazer uma pequena observação a respeito de por onde eu caminho para pensar o problema que foi colocado aqui. Agora, vamos dizer, para pensar concretamente o caso do Brasil, a minha área de pesquisa é aquilo que hoje se chama economia política da comunicação e da cultura. Tá? É um termo que hoje todo mundo conhece, que mais ou menos dá para saber qual é o sentido e por onde vai. Tá? Então, no meu enfoque, eu digo, é preciso colocar 3 ordens de questão para entender esse problema. A questão da regulação, a questão da tecnologia e do mercado. Não é possível entender esse problema se você estiver focado só numa dessas questões. Se você achar, por exemplo, que com uma lei de meios você pode mudar uma realidade que é uma realidade que está posta, como se a lei tivesse a capacidade de mudar o mundo, quando na verdade a lei ela vem como resultado de uma determinada correlação de forças e de um acordo ou de alguma forma de hegemonia que foi construída, e a lei vem para sacramentar. Então eu acho que essa foi uma ilusão grande, não no Brasil, tá? Mas foi uma ilusão grande em outros países da América Latina que acharam que com uma lei de meios seria possível mudar a realidade dos sistemas de comunicação que estavam postos e, na verdade, acabaram numa situação, não com um fracasso tão grande como o do Brasil, porque no Brasil não foi feito nada, não é? Então, no Brasil, na verdade, não, o projeto de mudança do sistema de comunicação no Brasil não fracassou porque ele não aconteceu, ele não existiu simplesmente. Na América Latina houve vários processos desse tipo e no momento em que a direita retomou o poder, então aí foi um problema. Talvez exista aí um tipo de ilusão nesse sentido. Então, eu acho que é preciso articular sempre esses três níveis de questão. E o problema que nós estamos vivendo hoje, do ponto de vista estrutural, é o problema da chamada convergência. Convergência que eu quero dizer, convergência audiovisual, telecomunicações e informática. Tá? Porque até um determinado momento, tratava-se de 3 indústrias completamente diferentes e com lógicas completamente diferentes. Então, o setor de telecomunicações era telefonia ponto a ponto, a indústria vende a conexão e o tempo de conexão e cobra uma tarifa por aí. Quando eu falo de audiovisual, vamos centrar aqui na radiodifusão. Na verdade, isso envolve muitas outras coisas. Envolve, sei lá, todas as ligas esportivas, o futebol, todos os agentes com interesse em direitos de transmissão, direitos de imagem, etc., etc. É um volume muito grande de atores sociais que estão envolvidos nisso. Agora, a televisão de massa, no caso clássico, tal como o sistema se organizou no pós-guerra, por exemplo, era o núcleo desse sistema de comunicação, que vamos chamar aqui de audiovisual. Tá? Então, do ponto de vista do aparato técnico, era o sistema de difusão, né? Ponto multiponto, como se diz, né? Difusão de broadcasting, comunicação de massa, era outra indústria. E a indústria de informática, que é uma indústria talvez até mais jovem, vamos dizer, mas é que quem vai promover uma grande bagunça nesse negócio, porque ela vai se desenvolver a partir da Segunda Guerra, né? E vai afetar profundamente, principalmente a partir do momento em que ela começa a ter usos
civis, como se diz, né, a partir de um desenvolvimento tecnológico do Estado norte-americano, que tinha interesses na área. Enfim, não vou entrar nesse detalhe, porque a história é um pouco mais longa do que isso. A questão é que, num determinado momento, começa a haver uma convergência, e essa convergência ela é dada pelo desenvolvimento de um novo paradigma sociotécnico, tá, que é o paradigma digital. Então, há um processo de digitalização geral do mundo que está relacionado, em última instância, eu não vou entrar também aqui no detalhe, mas está relacionado, em última instância, com interesses hegemônicos dos Estados Unidos no momento da Guerra Fria. Então, o desenvolvimento de um novo paradigma sociotécnico importante que vai promover aquilo que se chama a retomada da hegemonia americana, que estava ameaçada lá no final da década de 60. A digitalização geral é um projeto, e é um projeto que chega num determinado momento e é posto como necessário e incontornável em nível internacional, das infraestruturas globais da informação. E cada um destes mercados, e não apenas estes, mas muitos outros, né, toda a economia mundial vai ser afetada pelo desenvolvimento da digitalização, que por sua vez já é determinado pelo desenvolvimento da microeletrônica, que é a base, vamos dizer, tecnológica que vai levar a esse tipo de transformação. Então, há uma tendência de aproximação, inclusive dos processos produtivos em cada uma dessas indústrias. Por quê? Porque todo mundo agora vai ter que se adaptar a esse novo paradigma. Então, por exemplo, as culturas organizacionais que existiam e eram muito diferentes anteriormente, que garantiam vantagens, por exemplo, para determinadas empresas que dominavam um mercado, elas terão que ser adaptadas às novas condições técnicas. E essas novas condições técnicas vão abrir a possibilidade de empresas que eram de outro setor penetrar naqueles setores que estão dominados. Isso daqui, vamos dizer, do ponto de vista da hegemonia norte-americana, é fundamental, porque toda a mudança que vai haver no setor de telecomunicações a partir de 1984 tem a ver com uma mudança legislativa nos Estados Unidos para colocar seus campeões nacionais da área de informática e da área de telecomunicações para disputar o mercado internacional. E é isso que vai acontecer em todos esses setores. Então, esse desenvolvimento ele vai impactar as comunicações, por exemplo, com o surgimento da televisão segmentada, a pagamento, que muda radicalmente o que era a radiodifusão, agora é outra coisa, é teledistribuição. Toda a estrutura, vamos dizer, que garantia o predomínio, por exemplo, de um sistema como da televisão de massa, que você tinha uma audiência familiar centrada num horário nobre, no período da noite que todo mundo escuta, que todo mundo assiste. Isso daí muda a partir do momento em que você tem formas de acesso em diferentes horários e sistemas de pay-per-view, sistemas de video on demand, etc., que começam a surgir a partir dessa nova estrutura. Isso começa com a televisão a cabo e vai evoluindo até chegar na internet. A internet é mais complicado do que isso. Tá? Eu estou pegando aqui só do ponto de vista da mídia, vamos dizer. Eu não uso muito a palavra mídia, eu prefiro falar em indústria cultural, mas é a mesma coisa. Né? Então, do ponto de vista da indústria cultural, o que está acontecendo é a passagem de uma organização do sistema global de cultura, que era centralizado em nível nacional na televisão de massa, e que vai passar agora a se organizar em torno de uma economia de redes em que todos esses atores estão ali disputando terreno.
E se você for pegar cada uma dessas indústrias em particular, eu não posso entrar em detalhe aqui, mas se você for pegar cada uma dessas indústrias em particular, você vai ver que em todas elas você tem redução de barreiras à entrada, não porque houve uma democratização, mas pelo contrário, porque atores importantes, hegemônicos de outros setores podem entrar agora e entram como concorrentes fortes nos mercados que estavam relativamente estabilizados até então. Então, acho que essa é uma primeira questão que deve ser ponderada quando a gente vai pensar nos processos de democratização possíveis, né? Porque há uma tendência a se pensar que, com as redes, a internet em particular, existe, à primeira vista, o surgimento de uma série de possibilidades de comunicação interativa, qualquer um pode entrar na rede e colocar o seu conteúdo, e etc. Existe uma ilusão de democracia que é muito complicada e que atrapalha muito a análise desse fenômeno, porque o que está havendo de fato é um sistema de crescente concentração de capital, só que essa concentração, ela muitas vezes ela não é tão visível, porque principalmente lá no início, hoje ela é bem mais visível, mas principalmente no início, como se trata de um novo sistema técnico que está sendo implantado, e como, vamos dizer, as barreiras de entrada no início, elas começam a se fragilizar e tem novos entrantes, então parece que está havendo uma democratização. Só que essa democratização é ilusória, em primeiro lugar, porque é um fenômeno puramente de mercado, como a tecnologia mudou, isso abre, de fato, a possibilidade, mas a tendência concentracionista desta nova estrutura, ela é visível já desde o início. Eu tenho estudado isso desde meados dos anos 90, e a tendência de concentração ela é visível e hoje está bem clara, não é? Como poucas empresas dominam o campo da economia da internet, e principalmente há uma internacionalização. Se você for pensar o que era a indústria cultural, totalmente nacionalizada na época da TV de massa, e como com este tipo de desestruturação que houve, os interesses internacionais eles passam a penetrar de uma outra maneira, e as defesas do Estado Nacional e das empresas oligopolistas nacional que dominavam esses mercados, elas passam também a se fragilizar, de maneira que, do ponto de vista do terceiro fator, que é a legislação, ela tem que se adaptar também aos novos tempos. Então, vamos dizer, esse é o terceiro fator. Então, você tinha, por exemplo, no Brasil, uma legislação no campo da televisão e das telecomunicações que vem lá de 1962, do Código Brasileiro de Telecomunicações, que regulava a radiodifusão e telecomunicações no mesmo código, tá? Isso daí vai se alterar ao longo do tempo, não vou entrar aqui nos detalhes, daí é bastante conhecido, né? Mas, para mim, o grande momento do processo se dá com a privatização das telecomunicações. Com a privatização das telecomunicações, atores internacionais que estavam impedidos de concorrer internamente, eles são colocados em condição de vantagem dentro do mercado brasileiro, no setor de telecomunicações, mas evidentemente já nesse momento com a perspectiva da convergência e de atuar nos setores convergentes da TV paga, da internet, etc. Esse ajuste de interesses ele vai se dar entre meados dos anos 90 e a nova lei chamada do SEAC de 2011, quando esses interesses eles estão aparentemente consolidados. Aparentemente, porque o processo não terminou por aí. Tá certo? Eu estou orientando uma tese agora que está trabalhando justamente sobre esse assunto, e a hipótese é que, mesmo na lei de 2011, há uma tentativa de separar as áreas de
interesse. Então, dizer, bom, a radiodifusão perdeu. Vamos dizer, a radiodifusão não, as empresas hegemônicas, como a Globo, por exemplo, perderam no que se refere ao desejo de controlar os sistemas de distribuição de vídeo. Isso ficou por conta das teles. Então, elas tiveram que se concentrar no conteúdo. Mas, de alguma maneira, também elas já não tinham condição econômica, não posso explicar isso aqui, mas posso dizer que é bem claro, isso não tinha condição de concorrer, tá, com esses outros capitais e com a pressão que há em função da mudança técnica. Então, no entanto, mas ganha uma hegemonia brutal na parte de produção de conteúdos que também se ampliou, né? E, por outro lado, há uma divisão de interesses entre as teles, né, que vão poder passar a oferecer sem nenhum problema o chamado triple play, e a Globo principalmente, mas as outras também, que controlam a produção de conteúdo nacional. Isso já está em questão, vamos dizer, esse é o acordo que se chegou em 2011, mas isso já está sendo questionado novamente. Por quê? Porque o desenvolvimento da oferta de conteúdos pela rede, né, já não é mais apenas a televisão segmentada que vai garantir, né, um acordão desse tipo, porque tem o Netflix, tem uma série de outros movimentos que começam a acontecer num determinado momento, e é mais ou menos por aí já, né, e que afetam novamente a capacidade de concorrência desses setores. Então, do ponto de vista da mudança estrutural, é isso que nós estamos vivendo. Existe democratização aí? Bom, aí tem que ver o que cada um entende por democratização, né? Se por democratização você disser, bom, existe mais conteúdo, não importando a origem, etc., existe mais conteúdo. Tá? Existe mais conteúdo tanto do ponto de vista da Globo, que está produzindo muito mais e que se articulou com a produção. Já foi ou ainda falta? Beleza. Quanto do ponto de vista da entrada de conteúdo estrangeiro no sistema. No entanto, não é essa a definição de democratização que nós defendemos. A ideia da democratização é que o público não deve ser um público meramente consumidor de cultura. Tá? Essa é a grande discussão que vem lá da escola de Frankfurt. Isso não mudou. Né? O problema que se coloca nessa trajetória é que você está cada vez mais colocando a questão da cultura e da produção cultural numa perspectiva de mercado, e o público como público consumidor de cultura. E ele consome o que é oferecido. Então, do ponto de vista de regulação da concorrência, o que você pode fazer é ampliar o número de capitalistas que oferecem aquela mercadoria. Mas, do ponto de vista do interesse público e do ponto de vista dos interesses da sociedade, das pessoas, etc., o que nós estamos perdendo é autonomia cultural em geral. Não apenas autonomia cultural no sentido de que o Brasil não tenha, porque também uma autonomia cultural, do ponto de vista nacional, em que você tem um único grande produtor, como nós tínhamos até aqui, também não é uma grande coisa. Então, esse debate entre o conteúdo nacional e o estrangeiro que se coloca, né, é também uma cortina de fumaça para dizer, olha, na verdade não é essa a questão. O que nós queremos é mais interatividade no sentido pleno da coisa. Nós queremos que todas as vozes apareçam. Nós não queremos mais a censura que os grandes meios de comunicação exercem em relação às vozes que eles pretendem calar, etc, etc, etc. Então, a democratização da comunicação, ela passa por esses outros mecanismos, e isto é um problema. Tá? Por quê? Porque
é preciso ver quais são os setores sociais, vamos dizer, essa é a ideia lá do pessimismo frankfurtiano, ou do pessimismo do Marcuse, quando ele diz, olha, acontece que tanto a burguesia como o proletariado, está todo mundo de acordo em manter esse sistemazinho, isso é um atraso, ele dizia. Porque está todo mundo capturado nessa forma banal de consumo, né, e, na verdade, os grandes valores e etc. estão expulsos do processo. Esse é um problema. Esse é o problema que está posto na realidade e que é preciso reconsiderar. Então, porque esta estrutura do sistema de comunicação e de cultura, ela faz parte do conjunto da estrutura do capitalismo tardio em que nós vivemos. Não é uma coisa isolada. Então, o sistema de crescente violência que nós vivemos, o sistema de individualismo exacerbado, da incapacidade da sociedade, perda das energias anímicas da sociedade, das utopias, etc., está relacionado com isto. Isto é uma parte de um processo muito mais profundo e complexo de alienação. Então, como lutar contra isto é que é a grande questão que tem que ser colocada. Eu ainda sou daqueles que acreditam que é preciso ter alguma forma de unificação ou vamos dizer de outra forma, de construção de uma nova utopia possível, que não seja uma utopia puramente mercantil, porque o mercado unifica. A diversidade é uma coisa boa, mas a diversidade que não encontra uma unificação, ela vai servir a unificação pelo mercado, porque o mercado oferece para cada um aquilo que ele precisa, e a publicidade, a sofisticação da publicidade no sistema da internet, por exemplo, é tão grande que ela pode se comunicar com públicos muito específicos e vender massivamente produtos. Como é que os atores contra-hegemônicos podem se contrapor a isso? Esta é a grande questão que tem que ser pensada. Então, para não... Falta pouco tempo, eu tenho que encerrar. Então, para voltar aqui à questão que foi colocada, um pouco na linha daquilo que eu desenvolvi lá no texto para Claxo, é que é preciso pensar se outra mediação é possível. O produtor cultural é um mediador social. E é um mediador que serve fundamentalmente ao seu patrão. Todos nós, estudantes e profissionais, intelectuais, da cultura e etc., nós vamos procurar o nosso empreguinho e vamos servir ao nosso patrão. Você vai trabalhar na empresa, na Globo, e vai servir aos interesses daquele capital. Essa mediação é que se realiza. A Globo vai utilizar o seu trabalho para realizar um processo de comunicação, para vender, para passar publicidade, para passar propaganda, para vender aquela mercadoria, audiência que nós temos a capacidade de catalisar. Certo? Então a questão é possível outra mediação? É possível aos trabalhadores culturais produzirem um outro tipo de comunicação e servir a outros interesses que não sejam os interesses hegemônicos? Essa é a questão que tem que ser colocada. A questão da democratização é esta. Será que é possível servir a outros interesses? É preciso, evidentemente, que esses interesses estejam de alguma maneira organizados. Agora, eu sou daqueles que acreditam que, de fato, isto é possível desde que você tenha muita clareza que não é no plano da mídia que esse problema vai se resolver. Não que a mídia não deva ser regulada, ela tem que ser regulada. Né? Mas um projeto alternativo e contra-hegemônico tem que passar por formas de comunicação alternativas e contra-hegemônicas também. Acabou o tempo, né? Obrigada, Bolanho.
Nós queremos também ver mais como é que está essa área cultural, né? Então, para falar dessa parte de cultura, democratização, que vai falar para a gente ali a Calabre, ela é coordenadora da Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão e ela também é chefe do setor de políticas culturais aqui da Casa de Rui Barbosa. Bom, obrigada, Iolo. Coloca a apresentação para mim, por favor. Que, na verdade, é só para a gente ir acompanhando um pouquinho, acho que o pessoal que está daqui dá para acompanhar dali do computador. Quando ela fez o convite, eu comecei a pensar, inclusive, conhecendo os colegas da mesa, muito mais especialistas em mídia do que eu, ainda que no meu passado, né, esse tenha sido o meu campo, que era história e rádio, né, mas eu venho trabalhando mais no campo da política cultural. Eu resolvi trazer para a gente refletir um pouquinho como é que aparecem essas questões e essas demandas de democratização dos meios de comunicação de massa, das relações, da internet, enfim, no campo da cultura. E acho que talvez o melhor exemplo que a gente tenha é olhar um pouquinho para o Plano Nacional de Cultura, com todos os senões e as questões que a gente possa discutir da efetividade, de quanto ele está sendo implementado efetivamente ou não, mas acho que o Plano Nacional de Cultura ele é para a gente uma excelente medida da demanda nacional e do olhar nacional sobre esse campo, né? Toda a discussão, o plano, na verdade, está no que seria o final da sua vigência, ele tem uma vigência de 2010 a 2020. Né? Esse conjunto de questões são oriundas das conferências de cultura e, no caso da área de comunicação, a gente só teve uma Conferência Nacional de Comunicação. Né? Ela é uma área muito menos afeita a receber as demandas da participação social. A área de cultura teve 3 conferências nacionais. E eu trouxe um pouquinho daquilo que aparece dentro do Plano Nacional, que diz respeito, em especial, à área de comunicação. Na verdade, como aqueles que atuam no campo da cultura, né, produtores, ativistas, artistas e a sociedade como um todo, tentaram expressar na discussão do Plano Nacional de Cultura as demandas, na verdade, sobre democratização e sobre ampliação do acesso da mídia. Então, esse é um pouco. Ela pode passar, por favor. O Plano Nacional de Cultura ele é dividido em 5 capítulos. Eu não estou falando das metas, eu estou falando do plano que está lá, que é uma peça de emenda constitucional. Se vocês abrirem a Constituição, forem lá no capítulo da Constituição, o plano está lá. Né? Ele tem 5 capítulos, um que trata das atribuições do Estado, da diversidade, do acesso, do desenvolvimento sustentável, da participação social. Pode passar. E aí, o que eu fiz? Eu fiz... Esse é um exercício que eu gosto de fazer. Eu fui lá vasculhar no plano todas as relações, né, todas que aparecem nesse cruzamento cultura e comunicação. A cultura tem a peculiaridade de ser uma área atravessada por um conjunto de outras áreas. Né? Existem, na verdade, um conjunto de ações intersetoriais que respondem às demandas que efetivamente surgem nas conferências e nas atividades cotidianas da cultura. Ela está cruzada com a educação, com saúde, com segurança pública e com comunicação em especial. Né? Durante muito tempo, se tentou dar à comunicação, à área de comunicação, o caráter da área técnica, né? Como se o conteúdo não fosse composto por informação e cultura. Né? Como se... Né, aparelho, né, objeto, suporte, né, materialidade de suporte, né, e materialidade do conteúdo fossem algumas coisas que não precisassem ser trabalhadas juntas. E aí a gente tinha toda uma discussão de que não, a área da comunicação é a regulação, é a técnica, enfim, mas e o conteúdo? Né? E a área da cultura o tempo inteiro discute sobre essa questão do suporte, mas muito mais sobre essa questão, né, do conteúdo. Então, nas proposições para a Conferência Nacional
de cultura, e aí é interessante, César, ouvindo você falar, muitas dessas coisas estão expressas aqui nas demandas, mas que não foram efetivadas. Né? Então, assim, por exemplo, uma das grandes discussões era exatamente ampliar a linha de financiamento. Agora? Nós vamos nos transferir para o auditório agora. Então, é melhor que eu vamos pare descer. Tem muita gente lá fora e o pessoal quer entrar. Então, vamos para o auditório. Então, okay? Por favor. Vamos lá. Agora.